Então, por isso que quando começaram a aparecer os primeiros motores a petróleo, que eram já leves, mais confiáveis, não instalavam faíscas e tudo mais, aí você começou a dar liberdade para aparecer os primeiros inventos aéreos. Ali era o que? E Gasolina? Não sei o que era. Era um tipo... Querosene? Não sei qual que era o refino tipo de do petróleo, petróleo, né? menos avançado do que hoje, menos evoluído, com certeza. Mas o Dumont ele era apaixonado por motores. Então, ele foi o cara que sabia exatamente o que tinha de mais moderno, porque a Europa estava muito mais avançada do que a América em termos de motores a combustão. Então, ele já sabia, isso aqui é o top, é isso aqui que vai funcionar. Então, por isso que a gente fala, não tem como os irmãos Wright terem voado antes. Primeiro porque na América não tinham motores a petróleo tão evoluídos nessa fase, nesse momento, em 1903, 1901, 1906. E segundo, porque eles dizem que quem criou o motor foi um mecânico de bicicleta deles, o Taylor. Que aí você para pensar. Não menosprezando quem mexe com engrenagem de bicicleta, mas justamente reavaliando o que é a complexidade de se desenvolver um motor. Né? Hoje o motor é uma coisa que você precisa de centenas de pessoas envolvidas com muito entendimento sobre aquilo para realmente desenvolver um motor confiável. E mesmo assim, gradativamente, ao decorrer dos anos, você vai tendo que aperfeiçoar aquilo para realmente funcionar adequadamente. Imagina que uma pessoa que cuidava de engrenagem de bicicleta fez tudo isso sozinho. Então já começa a aparecer uma conversa meio de pescador. E aí, cadê as fotos? Exatamente. Não, mas essa é a minha pergunta pro VAR, assim. A gente pode discutir várias coisas. Eu sei que tem uma área cinza em tudo isso. Agora, se de fato houve esse prêmio, que foi em outubro, existe relato em novembro, e mesmo os irmãos Wright falam que inventaram em dezembro, já não está aí decidido? Pronto. Você entrou num ponto super interessante. Quando o Santos Dumont mostra um voo, o que seria normal era os Wright mostrar que eles voavam antes. Não seria? E por que eles levaram 2 anos para mostrar? Saiu no jornal. Opa, peraí, não, calma, não foi esse cara não. Eu tenho aqui, ó, o meu, vou mostrar, vou voar. Afinal de contas, se foi em 1906 e tem o suposto voo dos irmãos Wright em 1905, eles que eles manobravam que em 1905 e voaram eles fizeram um voo de 38 quilômetros. Então, saiu no jornal, não, peraí, a minha máquina voa muito mais do que esse troço aí que o cara voa na Europa. Então tá aqui, vou mostrar. Mas não, era sempre aquele sigilo da patente, eu não quero mostrar, porque vai que roubam a minha patente. E o interessante é a bagunça que existe nessa narrativa. A patente que os Wright publicam é alguns meses antes do voo de Dumont. Eles publicam, nós temos uma máquina aérea. E eles mostram o planador deles, sem motor. Eles mostram o planador e falam, inventamos a máquina aérea. Só que planador já existia... Desde o século XIX. Desde 1850 já tinha planador já funcionando. Então não era uma novidade. Então parece até que foi uma atitude desesperada de vamos lançar a patente para ficar dono da invenção. Então, basicamente, acho que o que bagunça um pouco essa história é que Santos Dumont realmente não se preocupava com patente. E os Wright, eles só se preocupavam com a patente. Então, eu tenho uma teoria, que as pessoas chamam de teoria da conspiração, que naquela época já tinha, e como existe hoje, muita gente que tem uma visão de longo prazo sobre algo que vai funcionar, e cria uma patente mesmo sem ter aquilo para mostrar, para poder ser dono assim que aquilo se torna público ou visível, ou alguém realmente consiga desenvolver, ele diga, não, mas eu sou dono dessa ideia, eu fiz antes. E é mais ou menos a minha ideia sobre os Wright. Eles eram os caras que tinham a visão, queriam ser donos, mas eles não tinham um projeto viável e que funcionava. Eu não posso patentear, por exemplo, a energia elétrica. Mesmo descobrindo ela, né? Existem regras de patente. E aí, no modelo dos irmãos, quem aplicou aquela patente depois? Já que não tinha função, você precisava de uma catapulta, então, né? O que eles mostraram era um planador, que é um avião sem motor. E planador já existia. Então, assim, basicamente a patente que eles criaram não era algo novo. Mas, na história...
eles dizem que eles foram inventores do avião e que eles voavam secretamente antes. E eu falo que é uma história que ela é muito frágil, porque se eles realmente tinham um veículo aéreo operacional, quando o Santos Dumont voou, o normal seria eles terem mostrado o voo deles. Eles já tinham a patente. Então, a patente não era mais desculpa. Então, eles não mostram o avião e eles só mostram esse voo deles em agosto de 1908, quando já tinham muitas pessoas voando e quando eles foram pincelar o motor lá na Europa. Porque eles dizem que tinham um motor, só que eles descontinuaram e usaram o motor europeu, o motor francês, para mostrar um voo. Então é uma história assim que é muito frágil. Né, em 1908, o Santos Dumont já estava voando o Demoiselle, que é um avião já muito mais evoluído do que o próprio 14 bis. Né? Já tem até o formato dos aviões que a gente conhece hoje. Esse é um ponto que eu acho extremamente intrigante, assim, até pelo ponto de engenharia, né? Não sei como chamam, o pessoal às vezes esquece, né? Não são só as grandes asas do avião, né? Você tem as asas de trás, como que chama? A empenagem, né? O estabilizador Estabilizadores, né? O estabilizador vertical, né? Horizontal. Vertical, tem os dois. É verdade, tem os dois, é verdade. E o 14 bis, né? Ele parece que é ao contrário, o avião. Na verdade, todos os outros são ao contrário, porque o 14 bis foi o primeiro. É verdade, né? Menos do que a gente está acostumado. E é como se fosse o carro tração traseira, né? No caso, né? Você põe ali, né? O motor, óbvio, né? Ele está para frente, mas ele tem um outro formato, uma outra forma de guiar, de dirigir o avião, né? De você pilotar ele com outro ângulo. Isso traz. Por que depois a aviação não foi usando esse modelo original de avião e foi preferindo o outro design? Tem alguma explicação? Eu não sei. Ele era muito ruim. A dirigibilidade dele é ele isso? Como um todo. O 14 bis, primeiro avião, provou o voo do mais pesado que o ar, né? Ele serviu para isso. Ele serviu para provar que o homem era capaz de voar. Só que o próprio Santos Dumont viu voando que o 14 bis era um avião ruim. Não era viável. Não era viável. Ele era muito grande, ele tinha uma área lateral grande, muito suscetível ao vento, a forma de pilotagem, ele vestia as cordas aqui, ele fazia movimento com o corpo para fazer o movimento de rolagem do avião. Então, assim, hoje tem um amigo nosso não que tinha flap, né? Não, imagina. Não. Mas ele já tinha um aileron. Tinha um aileron, sim, para fazer. Que é usado até hoje. Sim. Mas hoje, um amigo nosso, que é o Alan Calassa, que reproduziu o 14 bis de forma mais fiel que você pode encontrar e voa o 14 bis. O Alan Calassa pode falar com muita propriedade. Legal. Eu já tive a oportunidade até de gravar com ele, quase voei o 14 bis com o Alan Calassa. E eu só não voei o 14 bis porque tinha um vento muito forte, que devia ter uns... Lateral? Devia uns 3 km por hora de vento. Nossa, tem que estar assim, sem condições zero. perfeitas. E mesmo assim, naquele dia, com esse vento praticamente nulo, ele quebrou o 14 bis. Todos os voos do Alan Calassa que ele fez com o 14 bis, a grande maioria ele quebrou, porque o avião, ele era frágil. Ele eram caixas de pipas, assim, então... Basicamente, como era uma caixa fechada na lateral, o vento bate aqui e empurra o avião para o lado. Ele é muito leve, né? Então, o próprio Santos Dumont, ele se acidentou aqui em novembro de 1906? Em março de 1907. No ano seguinte. Ele se acidentou e ele já largou aquilo e falou, não, beleza, já entendi como é que é o negócio, vou para a próxima. Então, o 14 bis original do Santos Dumont, ele não existe. Ele foi destruído e foi jogado fora, né? Porque o Santos Dumont ele entendeu qual que era o negócio e foi para novos projetos. E o projeto muito bem sucedido dele, que foi o Demoiselle. E aí sim, tiveram vários Demoiselles, né? Demoiselle foi a obra-prima de Dumont, porque foi o primeiro avião produzido em série no mundo. É o primeiro avião que era utilizado, inclusive, para início de pilotagem. Então, para estudo de pilotagem, foi o Demoiselle. E até hoje tem réplica do Demoiselle que voa e voa bem. É um avião seguro. E a escolha dos materiais já era diferente também, não? Era madeira... a mesma coisa, né? Naquela época ainda... Tinha que ser uma madeira leve, imagino, né? Até chegar o alumínio demorou muito tempo. Até o final da Primeira Guerra Mundial ainda era muita coisa de madeira, tirantes de aço, era coisa, né, que eram cabos de aço. Mas alumínio mesmo... Dumont se preocupava muito em que fosse a um custo acessível às pessoas. Então, como ele deixava os projetos para que as pessoas pudessem copiá-lo e melhorar, inclusive, os projetos, né?
Então ele sempre pensava, o que eu posso fazer para que todo mundo possa ter um avião? Então ele mesmo dizia no jornal, olha, por apenas 3.500 francos você consegue construir na sua casa um modelo parecido. Caramba, E era essa a ideia dele, que pudesse estar realmente na garagem da casa da pessoa um Demoiselle. O Demoiselle foi o primeiro kit de avião, que você podia comprar o projeto e construir.